Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Da primeira ação de um recém-nascido ao último suspiro de vida. O ar e o trabalho dos pulmões são responsáveis por nos manter vivos. Com o médico pneumologista está a responsabilidade de cuidar das nossas vias respiratórias. Há mais de um ano, muitas mudanças surgiram, inclusive para esse profissional. O mundo passou a ter que conviver com a nova realidade. Para os pneumologistas, essa terrível pandemia da Covid-19 trouxe ainda mais desafios. Como manter o tratamento dos pacientes numa época de distanciamento social? Como se manter atualizado frente à enxurrada de informações, muitas vezes contraditórias? Como tratar uma doença nova e com tantas apresentações? As marcas das máscaras nos rostos desses profissionais não abalaram a determinação. Eles têm enfrentado essa situação unindo a ciência, a arte e a humanidade na medicina. Para falar sobre esses e vários outros temas, o Começo de Conversa recebe hoje a pneumologista, que é referência para a luta contra a Covid-19 no município de Caratinga. Nossa convidada de hoje fez residência médica em pneumologia e tisiologia. Tem título de especialista em pneumologia pela AMB. É médica coordenadora do programa de tuberculose da microrregião de Caratinga e é membro titular da SBPT. Além disso, é a pneumologista referência para a Covid-19 aqui no município de Caratinga. Daqui a pouco você vai saber quem é essa nossa convidada muito especial de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa, que é produzido pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pelas emissoras TV Sistec e Super Canal TV. Vamos começar nosso bate-papo de hoje com a convidada muito especial, a médica pneumologista, doutora Maria José Ligeiro Marques. Doutora Maria José Ligeiro, prazer te receber aqui no Começo de Conversa. Muito obrigada pelo convite. Você, de Caratinga, filha de Caratinga. Sim. Que coisa bacana, né? E o que te levou a fazer medicina, Maria José? Eu queria entender isso, porque o pessoal fala que você desde criança eu queria ser médica. Foi com você? Foi assim também, não? Na verdade, não. Assim, não, eu fiz medicina na década de 90, né? Eu fui morar no Rio de Janeiro em 89. Então, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, eu já sabia que eu queria fazer medicina. Fiz vestibular, né? Que naquela época era vestibular. E várias faculdades faziam vestibular separadamente, né? Não era unificado, não? Não era unificado. Algumas faculdades eram unificadas, particulares. Lá no Rio tinha as federais que faziam vestibular, algumas faziam junto, mas né, eram várias provas. E como a minha irmã já morava no Rio, a minha opção era ir para o Rio de Janeiro, né, para fazer faculdade. E, na verdade, eu decidi pela medicina, assim, muito pela proximidade que eu tinha e a facilidade que eu tinha em relação à área biológica, exatas. Então, foi muito assim, construída ao longo dos anos. Eu não tinha essa noção do que era, do que aquilo representava, como as crianças têm hoje, né? Que eu vejo, às vezes, o adolescente já fala, eu quero ser médico, eu quero ser, né? Então, não tinha. A gente tinha... acho que a infância da gente não tinha tanta informação, então a gente tinha um lado mais lúdico, né? Acho que quando perguntava, você quer ser o quê? Policial? A gente brincava mais. Chacrete. Queria ser até piloto, você queria ir para a Lua, você queria ser astronauta. Piloto de avião, piloto, né? Então a gente não tinha muito isso, mas foi uma coisa construída, assim, até eu chegar naquele momento, assim, a minha mãe é professora, né? Funcionária pública, era professora primária. Meu pai era funcionário público também, era fiscal do Estado, né, que chamava antigamente. E então eu sabia que eu não queria ser funcionário público, eu não queria prestar concurso, nada disso. Eu queria ser um profissional autônomo, né? E dentre essas opções eu pensei em psicologia, em medicina, em outras áreas médicas e acabei optando pela medicina mesmo. É bacana, é porque você também era boa naquelas disciplinas, né? Era boa de biologia? Pessoal... Gostava, né? Assim, a gente vivia sempre no interior, eu terminei meu segundo grau aqui em Caratinga mesmo, né? E fui com 17 anos para o Rio, então a gente não conhecia muitas coisas, né? Tinha uma noção. Então tinha alguns médicos aqui, né? Que já
doutor Sinésio, que era médico da minha avó, tinha o doutor Baião, que era médico do meu irmão, que também era asmático. Zé Maria Dutra, já tá né, doutor Jairo. Doutor Então, Jairo. você tinha contato com alguns médicos, mas não sabia qual era a vida da medicina, que, na verdade, né, como é que isso se construía. Você falou de doutor Sinésio, é sempre uma referência, né? Sempre uma referência, bacana com demais. certeza. A minha esposa era médica, né? E também tinha, assim, no doutor Sinésio uma referência mesmo na área, assim, da medicina, né? Bacana isso. E a pneumologia? Como é que você foi para pneumologia? Então, a princípio, quando eu formei, eu queria fazer uma área clínica, né? A gente se identifica na faculdade com a área cirúrgica ou a área clínica. Então, eu sempre gostei muito da parte investigativa da medicina, então sempre gostei mais da área clínica. Então, eu fiquei na dúvida se faria endocrinologia, que eu gosto muito em relação, né, a metabolismo, é uma especialidade bem, assim, instigante. E a pneumologia surgiu depois, assim. Primeiro eu fiz uma tentativa de fazer pós-graduação em endócrino e alguns outros hospitais eu fiz para pneumologia, assim. Pelo motivo de que na pneumologia você tem a possibilidade de, além de ter a parte clínica, que é o consultório, você também realizar exames diagnósticos. Então, sai um pouco daquela parte só, né, ali, mecânica de consultório, né, de colher história e tudo mais, mas também em atuação. E lá no Rio isso é muito importante, porque aqui em Minas Gerais, os pneumologistas não atuam muito na área de exames, exceto por exame de espirometria, que é uma coisa mais comum do pneumologista. Mas lá no Rio não, lá no Rio o pneumologista faz biópsia de pleura, faz intervenção pleural, faz broncoscopia. Então isso acabou me interessando mais do que endócrino e eu acabei fazendo daí o meu caminho. Bacana. Antigamente a gente ouvia, a minha mãe falava isso muito e minha avó também falava, e cuidado aí, sai do frio, sai do calor e vai no frio, você vai constipar, você vai não sei o quê. Essa mudança de tempo, e nós estamos num momento bem assim, né? Já era para ter um calor danado, tem dias frios e depois esquenta, depois esfria de novo, isso interfere mesmo isso provoca doenças respiratórias? A mudança brusca de temperatura ou as alterações climáticas, elas são muito importantes em relação ao paciente que é alérgico, principalmente. Então, o que tem rinite alérgica, asma, sinusite, nesse período de transição, primavera e outono, apesar daqui no Brasil a gente não ter assim, né, uma estação bem definida, como nos países nórdicos, né, que você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a primavera tem polinização, muito evidente, o outono tem, né, a queda das folhas das árvores também muito evidente. Aqui no Brasil a gente não tem, mas tem essa área, essa parte, esses meses onde a temperatura fica instável, né? A umidade relativa do ar fica instável, e aí esses pacientes têm essa propensão a chamado resfriado, né? Você está falando sobre essas intercorrências aí. A asma, por exemplo, ela é adquirida ou você nasce com asma? Você nasce com asma. A asma é uma doença genética. É genética mesmo? Hereditariamente transmitida de geração em geração, sim. E não tem cura? Não tem cura. É só tratamento, por ser uma doença imunológica mesmo. E genética, ela não tem cura. Você tem controle. Né? Apesar de ser uma doença sem cura, é uma doença benigna. A maior parte dos pacientes tem asma intermitente, que é aquela asma que vai ter períodos críticos, mas a maior parte do tempo ela vai estar estável, normal. Né? E alguns pacientes, 20%, desenvolvem asma persistente, moderada a grave. Então, esses pacientes vão ser tratados de forma mais contínua, como se trata, por exemplo, hipertensão, diabetes, porque é uma doença crônica. E os pacientes com asma intermitente, normalmente, se trata no período crítico. Muito bem. Aquela bombinha, ainda muito utilizada ainda, quer dizer, Sim, a gente tem uma evolução muito grande nos últimos 25, 30 anos, assim, das bombinhas, né? Antigamente, o tratamento de asma era difícil, porque você não tinha um medicamento que você pudesse usar a longo prazo e que fosse seguro, que não te trouxesse vários efeitos colaterais. Então, muitas vezes usava, por exemplo, um xarope adrenérgico, isso viciava, causava taquicardia, né? Teve até uma época em que esses xaropes foram retirados da farmácia, porque às vezes a pessoa viciava e comprava o xarope justamente pelo efeito deletério, né, que ele tem em relação aos adrenérgicos.
Mas hoje em dia, assim, você teve uma evolução. Você tem a mesma bombinha spray, que a gente, né, já tinha ela antes, mas você tem bombinhas de última geração que são em névoa, em pó, né, e que tem maior segurança e controle melhor da asma, sem necessariamente você ter que usar os medicamentos que te trazem o efeito colateral. Muito bem. Nós passamos aí, estamos ainda, né, infelizmente, com a pandemia aí acontecendo. Graças a Deus, parece que finalizando, parece pelo menos isso. Eu quero até ouvir sua opinião sobre isso. Mas o pneumologista trabalhou demais, né? Eu trabalhei demais. Assim, acho que a maioria, né? Assim, que tem... A pneumologia é uma especialidade que tem a ver com as doenças pulmonares crônicas, como a asma, como o DPOC, mas também tem a área oncológica, né? Câncer de pulmão e principalmente as áreas associadas às infecções, né? Então, como a Covid-19 e outros vírus, você tem às vezes um acometimento pulmonar que acaba sendo um fator, né, de piora do paciente. A Covid especificamente tem esse característico. E a Covid, assim, até para diagnosticar, o pessoal diagnosticava muito até pela respiração do paciente, não é isso? É isso. Então, chegando naquele ponto, pela respiração, até mesmo antes de fazer o teste, o médico já estava, separa esse paciente aí porque parece que é Covid. 90% dos pacientes com Covid, pelo menos, têm lesão pulmonar. Então, a lesão pulmonar não é uma exceção, é praticamente uma regra. O que difere o paciente grave é aquele que evolui com uma lesão pulmonar progressiva, rapidamente progressiva e de uma gravidade, um acometimento pulmonar maior. Né? Então, a grande maioria vai ter algum acometimento pulmonar. Eu quero voltar nesse assunto do Covid, então vamos fazer um rápido intervalo. O primeiro bloco passou rápido, uma conversa boa, o tempo boa, né? Fica curto. Você não sai daí. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco seguiremos o nosso bate-papo especial com a pneumologista, a doutora Maria José Ligeiro Marques. Até já, já. Olá, estamos de volta para o segundo bloco da entrevista sensacional com a médica especialista em pneumologia, doutora Maria José Ligeiro Marques. Doutora Maria José, nós estávamos falando aqui de Covid, né? Conta para nós um pouco do seu trabalho, eu sei que foi árduo e você coordenou esse trabalho aqui nessa área, né, em Caratinga, é uma médica referência no Covid. Conta para nós um pouquinho sobre isso. Na verdade, assim, né, foi um trabalho bem voluntário da minha parte, porque quando começou a pandemia e pouco se sabia sobre o vírus, as informações que chegavam, né, sobre o vírus ainda eram informações não conclusivas. E como eu tinha um bom contato com a secretária de saúde, como tenho também agora com o Eric, eu me ofereci para ajudar, porque eu trabalho pela prefeitura, como você falou, na área de tuberculose, né? Atendo os pacientes com tuberculose e tal. Inclusive, meu trabalho não parou, né? Óbvio que a tuberculose continua sendo atendida, mesmo no período do Covid. E aí a gente começou a pensar nas possibilidades, né, de organizar o trabalho, que na verdade seria mais em relação ao PSF, né, que é a porta de entrada do SUS, e da UPA. Então, eu me propus a fazer parte do grupo, em ajudar, em conversar com os médicos. Tinham muitos que já foram meus alunos, né, que eu trabalhei na UNEC muitos anos, então, muitos dos médicos que estavam ali no PSF tinham sido meus alunos, então tinha boa convivência, e isso facilitou muito, né, mas de uma forma, assim, às vezes também acertando e errando, porque a gente não conhecia muita coisa e nem sabia de que forma isso ia se desenrolar. O que aconteceu foi que aqui a gente teve o primeiro caso de uma forma até bem tardia. Tinha algumas cidades aqui ao redor que já tinham caso, já estava, né, a pandemia em andamento, mas a gente teve o primeiro caso assim um pouco mais tardiamente. Então, isso deu tempo de organizar o atendimento, organizar, né, como seria feito, como seria melhor para aquele paciente, para o atendimento do médico, que estava todo mundo com muito medo, né, do atendimento, porque a primeira notícia que chegou é de que era uma doença arrasadora, ou seja, né, só de chegar perto do paciente positivo, você teria chance de pegar a doença. Então, foi nesses termos, assim, né. Quando começou, de repente, a ter um andamento mais rápido e mais já ajustado, então,
como já não precisavam mais tanto da minha ajuda e tudo mais, aí eu acabei não fazendo mais parte dessa organização. Mas fiz sim, assim, a gente montou, quando saiu pelo Ministério da Saúde, o atendimento pelo protocolo, a gente montou um documento junto com várias autoridades da cidade, o que concordava, o que não concordava. Tentamos, na maior parte das vezes, atender. A secretária de Saúde conseguiu comprar vários remédios, o paciente conseguia pegar na policlínica, que é uma coisa muito importante, né? Que você não adianta você medicar e o paciente não tem como comprar o remédio. Então, fiz parte dessa equipe com muito orgulho, assim, acho que consegui ajudar, não só na prefeitura, mas até mesmo no CASU, né? Discutia com os médicos, os internistas, os casos, tentava, né, ajudar de alguma forma, né? Dentro da minha ignorância, né? Mas tentando ali, sobre a doença ainda desconhecida, fazer o melhor possível. Acho que o trabalho foi adequado e acho que atendeu aquela necessidade daquele momento. Você é muito modesta, porque a gente sabe que você é uma referência nisso mesmo e foi muito importante, você tem uma atuação fundamental. Eu já conversei com outros médicos sobre isso, eles reconhecem isso, a prefeitura reconhece isso e, de fato, foi assim, foi muito importante a sua participação nesse processo. Os médicos mais novos, assim, eles não têm experiência, às vezes, de ter vivido outras pandemias, né? Como eu já tenho muitos anos de formada, né? 25 anos de formada já, então eu já tinha passado pela H1N1, né? Tinha tido H2N3, e aí isso te traz uma certa referência, um certo conhecimento, né? De várias questões que, mesmo assim, foram colocadas em dúvidas, né? Enfim, mas... O Covid ainda assusta? Sim, assim como, por exemplo, o H1N1, assim como, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, né? As doenças infecciosas em geral, elas têm uma importância muito grande, né? Se você imaginar que tem tão pouco tempo que a gente conhece, por exemplo, os antibióticos, né? Que veio lá da penicilina, não tem tanto tempo assim, né? E que o quanto que o mundo evoluiu nisso tudo, e quando a gente ainda tem várias bactérias existentes, vários antibióticos que não têm mais efeito porque foram utilizados de forma muito repetitiva, enfim, o mundo é uma evolução, né? Então as doenças infecciosas estão aí, ainda é um desafio e vai continuar sendo, a meu ver, né, a Covid, assim como por exemplo, a tuberculose. A tuberculose é uma doença milenar, da época aí matou muita né, gente, do Egito, da grande civilização egípcia, e continua matando muito, né? Tem uma estatística, se não me engano, de 2018, teve 1,5 milhão de mortes por tuberculose no mundo. Mas eu ia te perguntar sobre isso, quer dizer, eu achei que era uma doença que até ouve falar pouco, né? Porque é como se ela estivesse silenciosa ou quase sendo debelada. Tem banida, nada disso, né? Banida, nada. Não, porque assim, a gente... os índices de tuberculose nos países ricos, ele é muito baixo, mas o índice de tuberculose em país pobre, igual o nosso, é muito alto. A gente tem alguns locais do Brasil em que o índice de tuberculose é igual da África, em nações até muito menos desenvolvidas que a nossa, né? E continua sendo uma doença de grande desafio. Não tem uma vacina que cure, não tem uma vacina que tenha imunidade completa, tem um tratamento que é realmente eficaz na maior parte das vezes, mas é um tratamento muito longo, que traz, às vezes, muitos efeitos colaterais, então ainda é um desafio, né? Você, em algum momento, teve dúvidas em relação à vacina? Bom, assim, a minha dúvida é em relação ao tempo da vacina. Assim, vírus é uma coisa, é um micro-organismo muito difícil. Para você ter uma noção disso, assim, a gente tem o vírus Ebola há quantos anos? A gente não tem vacina. Tem o vírus sincicial respiratório há quanto tempo? O próprio Covid não é um vírus novo, ele já teve outra circulação, né, em outras épocas. Então, você produzir uma vacina em tão pouco tempo realmente é uma coisa questionável, principalmente em vacinas que nunca tinham sido feitas, nem utilizadas, né? Então, a dúvida da vacina só vai passar, no meu entender, aí eu falo, né, com base científica, depois que ela passar por todo o trâmite de reconhecimento, de eficácia, de imunidade e aquilo que a gente espera dela. Nesse momento, ainda, infelizmente, pelo tempo que a gente tem, que a gente não tinha prazo, né, era tirar ou matar, ainda é uma vacina experimental, né? Isso é uma afirmativa, não minha, mas do próprio fabricante, né? Você tomou a vacina? Tomei a vacina. E indica a vacina? Indico. Eu não acho que a vacina seja inútil, pelo contrário, eu acho que ela cumpre seu papel
de diminuir a incidência da doença, porque diminui, né, a transmissibilidade ou diminui a gravidade, o tempo de doença. Porque a gente sabe que a pessoa até pegou. Pega mesmo assim, porque ela não dá imunidade completa, ela não neutraliza o vírus, mas ela diminui a chance, né, desse paciente, de repente, ter uma doença mais grave, aparentemente é isso que está acontecendo. Então, apesar de que pacientes vacinados também morrem, pacientes vacinados também têm uma doença grave, não é para todos, então depende muito da imunidade do paciente, do grau de inflamação que ele tem, da carga viral que ele recebeu, então é multifatorial, não é uma coisa só que vai resolver o problema, então eu acho que ela cumpre o papel. Aonde eu ainda tenho dúvida em relação à indicação, que não faço, indicação para criança e para adolescente, porque o índice de doença, de mortalidade e morbidade em criança e adolescente é muito baixo. Então, o risco-benefício da vacina é desconhecido. Não acho que isso seja uma coisa, né, tranquila de se fazer. Né? Eu deixo a decisão para cada pai e cada mãe. Né? Eu emito só a minha opinião. Gestante. Né? Gestante é um capítulo à parte para qualquer doença, para qualquer remédio, para qualquer vacina. E a gente não sabe também qual é o risco-benefício, né, dessa gestante vacinar. E se vai ter alguma, entrar com risco com feto, alguma coisa, né? Realmente. Porque uma coisa é ela cumprir o papel e não te trazer grandes malefícios. Você pode ter um efeito colateral, de repente uma doença ainda menos grave. Outra coisa é ela te propiciar uma doença desconhecida, que não estava no script. É muito interessante, né, a sua fala, porque a pessoa acha também, eu já tomei a segunda dose e acha que já estou livre do problema. Não é assim. Essa vacina a gente nem sabe quanto tempo ela dura também, né? Porque tem essa questão toda, quer dizer, está vacinado por quanto tempo, né? Vai te proteger também, que tanto que vai te proteger? A gente sabe que protege, ela é importante, mas não dá para tomou a segunda dose e achou que está livre e sair por aí despreocupado com esse Covid. Né? Na verdade, o único paciente que tem essa pequena liberdade é o que já teve a doença, porque sabidamente os anticorpos de quem já teve a doença são mais eficazes do que o que só teve a vacina. E que a chance de reinfecção é raríssima. Tem um estudo que foi feito na Inglaterra recentemente, que 75 mil pacientes, houve a reinfecção em apenas 0,6% desses pacientes. E a grande maioria dos reinfectados tinham doença imunológica associada, né? Paciente aidético, em quimioterapia, com deficiência do próprio sistema imunológico. Então, reinfectaram. Então, em 100%, você tem uma chance de 0,6%, é ínfima, é praticamente nenhuma. Então, o paciente que já teve Covid confirmado, e aí eu gosto de explicar aqui, confirmado, ou você teve o sintoma específico, um teste RT-PCR positivo, para poder confirmar. Não vale aquele paciente, fiz teste no dedo positivo e não senti nada. Esse não vale. Muito bem, doutor, vamos fazer um rápido intervalo, a conversa está muito boa, mas precisa fazer esse intervalo, não sai daí. Já nós voltamos com mais doutora Maria José Ligeiro Marques. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco de uma entrevista sensacional com a pneumologista Maria José Ligeiro Marques. Você que chegou aí agora, pode acompanhar o final dessa nossa conversa. Doutora Maria José, você falou aí sobre a imunidade, que a pessoa que já teve o Covid, comprovadamente teve o Covid, ele tem uma imunidade boa ou melhor até de quem tomou a vacina. A pergunta é, a pessoa tem uma imunidade, mas ela continua transmitindo o vírus? Não, sim. O paciente que já teve o vírus, ele não vai novamente pegar ou vai pegar o vírus de novo com uma raridade, como eu falei, muito grande. Então, se ele não pegou a doença, o vírus não replicou, você não transmite. Diferente da vacina. A vacina te dá uma imunidade, ela cria alguns anticorpos e ela vai aumentar. É como se você apresentasse para aquele indivíduo um vírus que na memória do seu organismo, ele não existe. Então, ela vai criar, ela vai reconhecer o vírus. Por isso que a tentativa é de que a doença seja menos deletéria, porque você reconhece o vírus mais rapidamente. A minha pergunta até foi no sentido seguinte, por exemplo, eu já tive o Covid e estou com imunidade bacana, aí estou aqui conversando com você, sem nenhum cuidado, e aí você está com vírus, e aí toca, encosta, saliva para lá, e depois eu saio daqui
eu consigo transmitir. Transmitir. Existia essa dúvida anteriormente, porque você podia ter parte do vírus, fragmento do vírus nas suas vias aéreas, né? Principalmente nasal. Mas não, isso não foi comprovado. Até inclusive tinha, logo no início, foi feita uma pesquisa sobre superfícies, quanto tempo o vírus permanecia na superfície. E aí logo depois, teve uma outra avaliação da CDC que mostrou que aquele vírus ali de contato de superfície não transmitia o vírus para outra pessoa. E a gente teve aquela paranoia de limpar tudo, passar álcool em tudo, mas não houve essa confirmação de que aquele vírus ali era viável. Então, a gente tem uma história natural dos vírus. A gente sabe que a gente tem uma imunidade contra aquele vírus, ele pode acontecer em mutação. Enquanto ele não acontecer em mutação, você tem imunidade contra ele. Você não transmite, você não pega. Para você pegar a doença, o vírus tem que estar ou transmitir a doença, melhor dizendo, ele tem que estar em replicação. Você tem que estar doente. Existe um período prodrômico, que é antes dos sintomas, que você não transmite a doença, e o sindrômico, você só vai transmitir a doença no período sindrômico. Então, é quando você espirra, quando você conversa, quando o aerosol que se forma ali ao seu redor, e por isso esse vírus tem mais transmissibilidade do que os outros, porque até então não se acreditava que esse aerosol poderia transmitir o vírus com tanta facilidade. Não era assim com os outros vírus, né? Mas, o que a gente sabe hoje é que essa transmissibilidade, ela acontece com facilidade, mas também depende do hospedeiro, a quem ele chega, né? E esse período sindrômico, que é responsável pela transmissibilidade, ele vai durar ali mais ou menos até o 10º dia. Depois ele desaparece. Então, aquele que já teve Covid não vai pegar Covid de novo, ele não transmite a doença. Muito bem, eu entendi. Eu achei interessante você falando sobre esse cuidado que as pessoas passaram a ter, por exemplo, com alimento. Então, compra tudo e limpa tudo. Sabãozinho, limpa tudo, aquele negócio todo. Só que tem situações, né, que independe de Covid. Quer dizer, você realmente precisa lavar fruta, lavar legume, né? Isso tem que fazer mesmo, né? E aí as pessoas, tem gente que fala assim, não precisa disso mais não, porque o Covid está acabando. Mas peraí, tem outro tipo de doença, né? Sim. Eu acho que você vai no self-service, por exemplo, e a pessoa servindo lá sem máscara e conversando e cuspindo na comida. Quer dizer, isso eu acho que a máscara, acho que veio para ficar em alguns serviços. Devia ficar, pelo menos. Quem está servindo uma comida não pode estar servindo sem máscara, conversando em cima da comida. Assim, a gente tem uma cultura muito de proximidade com as pessoas, né, que não é a mesma em outros países, né? Os países orientais, principalmente, eles têm um distanciamento maior, o uso de máscara já é uma coisa natural da cultura deles e tal. Mas, assim, essa transmissibilidade ali do dia a dia, do conversar, de ter contato com as pessoas, também traz para o seu sistema imunológico um conhecimento que precisa, que é necessário. Por quê? Porque você vai desenvolver, por exemplo, uma criança quando nasce, ela não tem nenhum conhecimento ali de vírus, de bactérias que podem acometer o organismo dela. À medida que ele vai crescendo e vai tendo contato com outras crianças, outras pessoas, ele vai adquirindo esse conhecimento, mesmo que isso não vire doença. Então, o que está acontecendo? A gente teve um número muito pequeno de outras infecções, você pode ver que da gripe comum desapareceu, H1N1 não teve nenhum caso, a própria dengue sumiu do mundo, só tinha Covid. E aí, o que está acontecendo agora lá na Europa? Como que voltou as crianças para a escola, os adultos para o trabalho, aumentou muito o número, por exemplo, de bronquite infecciosa, porque aquelas crianças que deveriam adquirir aquela imunidade paulatinamente, elas estão tendo contato com aqueles vírus, aquelas bactérias ali sem nenhuma proteção. Então, tem um lado bom, tem um lado ruim. Tem um lado bom de que você, de repente, não está ali sujeito a ter contato, por exemplo, com um paciente com tuberculose. Olha para você ver que coisa engraçada. O paciente da tuberculose é um paciente que transmite via aérea. Ele tosse, o bacilo fica suspenso no ar várias horas. E quando ele desce, vai para o chão, ele não está infectando mais. Mas se você varrer e ele subir de novo, ele torna-se novamente aerolizado e você pode aspirar e contaminar com tuberculose. Você lembra da tuberculose quando você vai no restaurante? Não. É interessante isso. Porque, assim, tem outras doenças, né, que era para a gente também ter essa preocupação e a gente não tem. Esse Covid criou essa confusão toda. A prevalência da tuberculose no Brasil é alta, a incidência é alta e a gente não tem esse cuidado todo que necessário em relação ao paciente positivo.
70% já, mais de 70% da população com a primeira dose, 55% parece já com a segunda dose. Nós estamos atingindo a imunidade de rebanho? A imunidade de rebanho, ela vem daquele paciente que já teve a doença. Se você olhar o gráfico da queda da mortalidade da Covid no Brasil e o aumento da vacinação, você vai ver que, na verdade, a queda começou primeiro do que a segunda dose da vacinação. Então, a vacina não te traz imunidade de rebanho. Por quê? Porque mesmo vacinando, como ela não é um neutralizante, mesmo vacinando, você pode pegar a doença e transmitir a doença. O que te traz a imunidade de rebanho, na verdade, vai ser a doença propriamente dita. Então, e se imaginava, a princípio, que tendo 60% da população infectada, já haveria uma recrudescência do vírus e ele diminuiria a circulação. Isso não aconteceu. O que eu penso, assim, né, pelos gráficos que a gente vê, os estudos que tem mostrando, e os países que tiveram maior prevalência do lockdown, que se protegeram mais. E aí você olha, por exemplo, nas instituições. A gente teve um surto recente no Azadon, ultimamente, né, os últimos dias. Uhum. Aquele paciente que ficou mais isolado, que no Azadon é inerente à instituição, né, que os pacientes estão ali isolados do mundo, eles têm mais propensão a surto. Os asilos, as instituições né, de doentes mentais, como aqui, por exemplo. Mas aqueles que têm mais contato, que provavelmente têm um contato e a imunidade natural, que se cria em contato com o vírus, ele acaba tendo menos possibilidade de doença. Bacana. Nosso tempo está acabando, mas eu preciso falar rapidinho sobre tabagismo e doença respiratória. Você atende muito paciente com câncer de pulmão, realmente? Isso é fato mesmo? Cigarro provoca câncer de pulmão? Existe um tipo específico histológico de câncer de pulmão, que é o carcinoma epidermoide, que está associado diretamente ao tabagismo. Existem outros tipos de tumor de pulmão não associados ao tabagismo, adenocarcinoma, pequenas células, enfim. É por isso que a gente tem essa história de falar, minha avó fumou a vida inteira e não teve câncer de pulmão. Para você ter uma doença associada ao tabagismo, seja ela qual for, câncer de pulmão, enfisema pulmonar, infarto, você tem que ter a predisposição genética. Então, vários pacientes que fumam vão fumar até os 100 anos e não vão ter doença associada ao tabagismo. Mas se ele tiver a predisposição genética, é provável que ele desenvolva a doença. Doutor, eu precisava de outro começo de conversa para a gente conversar mais. Mas conversa muito boa, te agradeço muito. Você tem aí 1 minuto para as suas considerações finais. Você vai se dirigir para essa câmera aqui, ela é sua. Deixar um recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV e para os internautas. Você. Então, eu agradeço o convite, agradeço ter vindo, à disposição para outras conversas. E o que eu digo, assim, né, é que a população de Caratinga, a cidade de Caratinga, acho que fez um trabalho muito bacana, assim, o prefeito foi bem compreensivo, a cidade não fechou tanto, o comércio sobreviveu, né, a grande maioria, pelo menos, as pessoas obedeceram, tiveram esse critério de usar máscara, de tentar o distanciamento, e dentro da perspectiva, assim, né, do que a gente tem, de ser uma cidade do interior, com pouco recurso, poucos médicos, às vezes, especialistas na área de terapia intensiva, de pneumologia, infectologia, mesmo assim, a gente acho que teve um bom atendimento, teve um sucesso, acho que a pandemia realmente aqui, pelo menos no Brasil, acho que há uma possibilidade dela se manter ainda com poucos casos, mas uma nova onda grande, acho que é pouco provável, mas é sempre bom você se proteger e é sempre bom, né, você evitar as doenças, né? A melhor maneira de viver é com saúde. Isso aí. Doutor, muito obrigado. Eu sei da sua agenda, sei que foi complicado e agradeço o seu esforço de arrumar esse tempinho para poder conversar. Eugênio. Bacana muito demais, obrigada. Né? Estamos encerrando mais um começo de conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência e até a próxima, se Deus quiser.